Oi, gente, tudo bem? Voltei. Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda. Pra quem já me conhece, seja bem-vindo de volta. Eu sou do Diário da Escrita. Ah, você tá com a mesma roupa do outro vídeo? Tô aproveitando meu tempo livre, que no caso é de noite, a luz não tá lá aquelas coisas, mas a gente vai fingir que foi proposital, porque hoje eu vou falar sobre livros propícios para se ler agora próximo do Halloween ou Dia das Bruxas, chame como quiser. Então a gente finge que foi intencional, a vibe meio escura, só que não foi, é porque tá de noite mesmo. E o meu quarto é meio escuro e eu queria hoje ficar na frente da minha estante, uma das minhas estantes. Aliás, me pediram, lá nos primeiros vídeos, no começo do mês passado, quando eu criei o canal, pra fazer bookshelf tour. E eu vou fazer assim, vou aproveitar o tempo livre do feriado pra limpar tudo e já vou fazer o bookshelf tour. E contar como foi também o desapego, né, de mais da metade dos meus livros durante a mudança. Mas, foco, senão o vídeo fica com 45 minutos e depois vem gente reclamar que eu sou calma demais durante 45 minutos. Vamos lá, né? Livros pra ler na vibe de Dia das Bruxas. Gente, tem de tudo. Tem livro de terror, tem fantasia, tem infanto-juvenil, tem adulto. E eu vou começar com um que eu deixei ele de fora da coletânea de fantasia. O que eu achei um absurdo eu ter feito um negócio desse, entendeu? Deixei Harry Potter de fora, daí pensei, eu posso colocar no Dia das Bruxas, né? Faz sentido, até porque tem Dia das Bruxas aqui no primeiro livro. Tem até o banquete, é quando o ogro, o troll, sei lá, o nome dele entra lá, invade a escola. Enfim, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Para crianças, para jovens adultos, para adolescentes, para papais e mamães, para adultos, para senhores, para qualquer idade. Maravilhoso, incrível, leitura fluida, tem filme. Você pode fazer assim, ó, maratona. Lê um livro, assiste um filme. Lê outro livro, assiste um filme. É bom. Só que, né, a gente sabe que ao meio do caminho eles vão crescendo e aí chega um determinado momento onde a linguagem já não vai mais ficar tão fluida assim para as crianças, né? Eu fui crescendo junto com Harry Potter, então eu consegui compreender todos os livros, porque a minha idade foi aumentando junto, minha maturidade foi aumentando junto, e assim fui. Tanto é que lembro que quando lançou o 7º aqui no Brasil, era ano de Bienal do Livro, e eu fui com a escola. Gente, foi insano! Tinha acabado o negócio, acabou, esgotou. E tipo, era o primeiro final de semana, e eu fiquei desesperada. E aí a moça falou, não, moça, acho que vai chegar mais, vai chegar mais. E aí eu fiquei dando voltas e esperando, e chegou! Tipo, nos 45 do segundo tempo chegou, e eu levei o meu e li assim rapidamente, chorei horrores. Eu nunca vou esquecer a experiência de ler Harry Potter. A gente ficava esperando os livros, cara. Não tinha muita coisa assim na internet ainda. Quem vê pensa que eu sou uma velha, mas eu ainda não tenho nem 30 anos. Mas é que realmente isso aqui foi da minha fase, né? Então a gente ficava esperando o lançamento do próximo livro, esperando o lançamento do próximo filme. Era um evento o lançamento dos filmes do Harry Potter e dos últimos livros também. Enfim, fica aí a dica. Essa edição que eu tô mostrando é aquela que é o box do castelo, mas tem outras edições também. Essa aqui tem aquela capa soft touch, bem gostosinha, com alto relevo. Linda. Tem o livro ilustrado também de Harry Potter, que é belíssimo. Aí a gente tem Henry James com A Outra Volta do Parafuso. Terror. Esse aqui, terror clássico. Assim, não é muito assustador, é mais a aura, assim, né? Só no final, quando cai a ficha, que você entende o que tá acontecendo ali, que você fala, opa, o tempo inteiro eu tava lidando com seres sobrenaturais, será? Eu não sabia, porque é uma mansão, né? Uma mansão isolada, e uma moça vai pra lá ser babá de 2 crianças muito esquisitas, diga-se de passagem, e na casa tem criados e tem pessoas tão esquisitas quanto as crianças. E aí várias coisas vão acontecendo, coisas estranhas, e aí a gente tem aquela aura obscura, né, de mansões mal assombradas, mas a gente não acha o fantasma, onde que tá o fantasma, e continua vivendo dentro da casa, e você continua se perguntando aonde está o fantasma, e aí você descobre aonde que tá o fantasma. Aí a espinha gela. Eu não posso falar porque vai ser um grande spoiler, não vai ter como. Tem série baseada nesse livro na Netflix. Uma das séries do Mike Flanagan, que eu sempre falo pra vocês, que o cara é um mestre do terror.
Tem a Residência Hill e essa daqui é a Mansão Bly, é a segunda temporada. Não, aqui não é temporada, né? São séries separadas, mas então é A Maldição da Mansão Bly. Gente, ai meu Deus, é linda, a série é linda, mas dá um sustinho sim, tem coisa pulando na sua cara assim. E lá na série, quando você descobre quem é o fantasma, tanto quanto no livro você fica assim. Eu já sabia, porque eu li o livro antes. Mas independente, se você ler o livro antes ou se você assistir a série antes, você vai se surpreender do mesmo jeito e vai ser legal do mesmo jeito. E ó, ele é bem curtinho. Dá tempo, hein, de ler até o Halloween. E ele é mais curtinho do que isso aqui, porque a Penguin tem texto de apoio, tem no final mais texto a respeito do livro, tem pós-fácil, enfim, para você se situar a respeito da história. Sempre falo que gosto muito dessas coisas da Companhia das Letras. Então, A Outra Volta do Parafuso do Henry James. Na verdade, isso aqui é um conto. Se você comprar isso aqui, ó, contos de horror, esse conto vai estar aqui dentro. Então, aí você compra um livro só e tem ali A Volta do Parafuso para você ler também. Aqui, Contos de Horror do século XIX é uma coletânea de contos de horror, de terror. Olha, o corte dele é colorido. Gosto. Não li inteiro, sempre que vai chegando perto do Halloween eu começo a ler alguns pra entrar na vibe, porque eu sou muito de leituras temáticas, né? Então começa a chover, eu pego esse tipo de livro, chega outubro, eu pego esse tipo de livro. Então, assim, é uma coletânea muito legal, feita pelo Alberto Mengel. Um dos que eu mais gosto é A Mão do Macaco, que é o primeiro conto. Ele é bem assustadorzinho, tem filme também, mas do filme eu não gostei muito. A Mão do Macaco meio que é um negócio que vai passando de um pro outro e tá amaldiçoado, e aí a pessoa pega a mão do macaco achando que vai fazer desejos e que vai ser incrível, assim. Vai ser incrível, sim. Vai esperando. Aqui, ó, tem Henry James, só que aqui o conto tá como A Volta do Parafuso. E aqui tá como A Outra Volta do Parafuso, mas é o mesmo, tá? A Tortura pela Esperança também é muito legal. O Travesseiro de Penas eu amo. Tem Edgar Allan Poe aqui nessa coletânea, não pode faltar. A Mulher Alta também é muito legal. E assim, gente, são contos de várias nacionalidades, tá? Ó, tem até do Essa de Queiroz, esse eu ainda não li. Mas enfim, dá pra conhecer contos de terror de vários países, de vários autores, de várias nacionalidades. A maior parte dos autores é homem, diga-se de passagem. Não acharam, será? Contos de horror escritos por mulheres? Eu vou escrever então, vou resolver isso daí. Mas enfim, vale muito a pena pra você ler um pouquinho por dia, ler um conto antes de dormir, pra te trazer, né, aquele medinho necessário. Gente, eu me divirto com coisa de terror, com filme de terror. O povo gosta de assistir romance, comédia romântica pra se divertir. Eu assisto filme de terror, eu dou risada, eu fico com medo, eu choro, depois eu fico reflexiva. Ai, adoro ver os espíritos e os negócios pulando por aí. Tem alguns que são tão besta, né, que você fala, ai, gente, é até engraçado. Agatha Christie, A Noite das Bruxas. Esse aqui tem um filme que lançou recentemente, até infelizmente não deu tempo de eu assistir no cinema, não consegui, mas eu li o livro já faz um tempinho. Aqui a gente tem uma festa de Dia das Bruxas. Nessa festa de Dia das Bruxas estão fazendo uma brincadeira, assim, é uma vidente, que ela não é de fato uma vidente, né, ela é uma charlatã, que ela fala que ela vai encontrar o amor da vida das pessoas. E aí é um mecanismo mais ou menos assim, né? A mocinha senta na frente dela, e aí tem alguém que faz um jogo de espelhos e aparece o rosto de alguém, que no caso é o futuro marido, o futuro amor ali da mocinha. E esse é o grande evento, né? Todo mundo quer se consultar com esta vidente, e aí a festa tá rolando. A festa tá rolando, os adolescentes, os jovens estão fantasiados e tal. E tem também aquela brincadeira muito famosa nos Estados Unidos, que tem uma bacia de água, várias maçãs, e com a boca você tem que pescar ali a maçã. E numa dessas uma menina morre, aparece morta no meio da festa. Aí, quem é chamado para resolver o mistério? Ele, Poirot, chame como quiser, não sei dizer. E aí vai ele lá tentar descobrir quem que matou, se foi a vidente,
se foi o charlatão que tá junto com a vidente, se foi a dona da festa. E aí história vai, história vem, a gente descobre que o quê? Essa menina que morreu, há um tempo atrás, ela foi testemunha ocular de um assassinato que ninguém imaginava que teria ocorrido, que achavam que tinha sido um acidente, mas foi um assassinato e essa menina viu. E aí a pessoa ficou ali de butuca esperando o momento certo para poder dar cabo dessa menina e achou ali na festa das bruxas um momento específico, especial para tal e tirou ela do caminho. Então são 2 crimes para se resolver, um do passado, do qual a mocinha foi testemunha, e o de agora, da testemunha que, né, foi de rasta para cima. Agatha, gente, não tenho o que falar. Essa edição minha é da LPM Pocket, porque quando eu comecei a colecionar os livros da Agatha, eles saíam pela LPM. Tanto que a minha coleção tá toda aqui atrás, qualquer dia eu mostro ela pra vocês. Só que agora eles saem pela HarperCollins, que é aquela edição de capa dura colorida toda lindinha, sabe? Então não sei em qual vocês vão encontrar, enfim. Era a vez da viúva Rowena Drake ser anfitriã da tradicional festa de Halloween do vilarejo. Durante os preparativos, Joyce, uma irrequieta menina de 13 anos, gaba-se por já ter testemunhado um assassinato. Ninguém lhe dá ouvidos e tudo transcorre bem em meio à brincadeira do Dia das Bruxas, até que um crime interrompe a diversão. Hercule Poirot prepara-se para uma noite entediante, porque ele acha Dia das Bruxas um saco, quando é surpreendido por uma ligação aflita de sua velha amiga e escritora de livros policiais, Ariadne Oliver. Eu adoro quando a Ariadne aparece, porque ela é tão detetive quanto ele, sabe? E aí eles fazem uma boa dupla trabalhando juntos. Convicta de que só ele poderia desvendar esse mistério antes que um novo crime acontecesse. Publicado em 1969, é um romance da maturidade de Agatha Christie e uma das últimas obras escritas pela Rainha do Crime. Aí, por fim, eu tenho aqui Gótico Mexicano. Ai, gente, coceira no nariz. Gótico Mexicano, que saiu pela Dark Side. O livro é belíssimo, olha isso aqui. Tem algumas ilustrações de muitos cogumelos, então a gente já sabe que o que? Os cogumelos são muito importantes para a história. Um papel de parede aqui no fundo, será que ele é importante? Talvez. Aqui a gente tem a Noemi, gente, Gótico Mexicano, a história se passa no México, né? Então a gente sai ali do eixo Estados Unidos, Europa. Então aqui a gente tem a Noemi, que é uma jovem muito rica, que tem tudo que quer, mimada, só que ela tá meio cansada, sabe, da vida, assim. E ela tem uma prima que casou com um cara estranho, foi embora com esse cara, foi morar lá na mansão dele e desapareceu. Ninguém mais tem notícia dessa prima, elas eram muito próximas e de repente a prima parou de falar com ela manda carta, ela manda tudo que ela pode, só que ela nunca tem resposta e ela acha isso muito estranho, até que ela resolve ir visitar a prima dela. Só que ela não é muito bem recebida quando ela chega lá. Ela vê que a prima dela tá doente, tá acamada, tá quieta, tá pálida, tá totalmente diferente da pessoa cheia de vida que ela era antes. E aí ela entra nessa função de descobrir por que a prima dela tá daquele jeito, né? O marido dessa prima é estranhíssimo. O pai desse marido dessa prima, né, o sogro, é mais estranho ainda, tipo, ele é o dono da casa, ele quer manter o controle a respeito de tudo, ele é extremamente machista e preconceituoso. Então aqui, além de tudo, a história vai girar em torno de preconceito racial e xenofobia. Então, já se prepare, mas é que faz sentido isso daqui, entendeu? No lugar onde eles estão e o porquê eles estão ali. E coisas estranhas começam a acontecer. A Noemi começa a ter algumas alucinações, ela começa a duvidar da própria sanidade dela e das coisas que estão acontecendo. Ela não sabe se ela tá sonhando ou se as coisas de fato estão acontecendo. E ela vai tentar descobrir. Tem um cemitério atrás da casa, que é bem importante para a história, que é lá onde são colhidos esses cogumelos, que também são muito importantes para a história. E em determinado momento ela percebe que tem alguma coisa muito errada, que a prima dela não está acamada à toa e que alguém está tentando deixar ela maluca.
E até aí, ok, a história tava muito legal, mas aí entrou aqui um romance totalmente desnecessário e aleatório que eu não entendi, eu não comprei esse romance, ele não era necessário e ele não faz muito sentido, mas ele existe, né? Ela vai acabar se enrolando ali com alguém que em determinado momento a gente fica se perguntando se é bom ou se é mal, se é ou não é, e aí você descobre que é, e aí é um romance que eu fiquei meio assim, tão sem sal, sem açúcar, sem nada. Mas enfim, a história em si é legal, é um bom passatempo, eu li rapidinho, numa sentadinha, e o que mais me chamou a atenção foram os cogumelos. Eu achei que eu tivesse grifado algumas frases, mas acho que não, acho que eu estava enganada. Mas enfim, recomendo sim a leitura, apesar do romance meio fajuto, porque a história em si, né, do que aconteceu com a prima, dos cogumelos, dela ficando doida ou não ficando doida, fazem muito sentido, inclusive dá muito ódio do marido da prima, porque é um bosta, a verdade é essa. E por fim eu vou mostrar pra vocês o que eu vou ler nesse período de Halloween, que é O Silêncio da Casa Fria. Também é da Dark Side, capa dura, tem fitilho. É outra história de Casa Mal Assombrada. Esse aqui acho que tem fantasmas pelas paredes, pelo que eu entendi. Mas eu vou ler ele realmente no Dia das Bruxas, tá? Ó, quando Elsie perdeu o marido, algumas semanas após o casamento, achou que tinha sofrido o suficiente para uma vida inteira. Praticamente sozinha em uma mansão isolada, ela não imaginava que passaria a lidar com estranhos acontecimentos nos cômodos de uma casa fria e silenciosa. Amo! O medo irracional que surge entre as densas neblinas e os costumes peculiares a levam a questionar a sua própria sanidade. Ai, de novo, gente, pessoa questionando a própria sanidade. Aliás, deixa eu ler aqui pra vocês o do gótico mexicano. Um mal inominável, uma mansão imersa nas trevas, verdade. Uma mulher capaz de enfrentar seus mais profundos pesadelos. Noemi é uma jovem independente e chique que mora na cidade do México. Entre as manhãs de estudo da faculdade e as noites glamourosas de festas, ela gosta de passear em seu carro conversível. Ouvir música, sonhar com um futuro onde as mulheres possam fazer suas próprias escolhas. A rotina dela muda drasticamente quando seu pai recebe uma carta de sua prima Catalina. A carta é um pedido de socorro, pois Catalina acredita que corre perigo na mansão isolada onde mora com o marido. Convocada a investigar o mistério na cidade de El Triunfo, Noemi parte com seu batom vermelho. Ai, gente, a sinopse tá péssima. Parece que ela só pensa nisso, mas não é, ela é mais do que isso, tá? Eu prometo. Seu batom vermelho, seus melhores looks e uma dose extra de coragem. Inclusive quando ela precisa fugir, uma das coisas com as quais ela fica mais preocupada é a respeito do sapato. A mulher está sendo perseguida, não posso falar o que mais ela está sendo, e o que ela está preocupada? Com o sapato. É isso mesmo. Mas nem mesmo essa nossa intrépida protagonista estava preparada para os horrores que a esperavam. É isso. É legal, eu juro que é legal. É meio comédia, é meio terror, eu gostei. Gente, é isso, eu tinha trazido também esses dois, mas eu já falei muito sobre eles com vocês. Que são os clássicos, né? O Drácula, que é a história de vampiro, e o Frankenstein, que é a história de monstro. Drácula para noites escuras, Frankenstein para noites chuvosas, sei lá, pode ser. Gente, o Frankenstein, né, já falei pra vocês que é história de horror escrita por uma mulher, numa época em que mulheres nem escreviam, quanto mais horror, e uma das maiores do mundo até hoje. E eu lembro, né, que quando eu era criança, e a gente assistia coisas relacionadas ao Frankenstein, inclusive eu o conheci pela Turma da Mônica, que tem o Frank, a gente acha que o Frankenstein é o próprio monstro, né? A gente acha que o monstro é o monstro. Só que, na verdade, não é monstro, né? Ela não chama de monstro, ela chama de criatura. Porque ele foi criado, né? A criatura foi criada pelo Dr. Frankenstein. Ela não pediu pra existir. O cara simplesmente foi lá, fez um monte de recorte, tananã, e criou algo com vida, com sentimentos, e depois ficou com medo daquilo que ele criou e começou a tratar como um monstro.
E aqui a gente acaba vendo esse medo, né, do criador e da população, né, das pessoas a respeito desse monstro, e desse monstro não, dessa criatura. E o sentimento dessa criatura que não sabe nem o que tá acontecendo, porque ela simplesmente começou a existir do nada, sem nem saber quem ela é, sem nem saber o que ela é, e vendo todo mundo com medo dela o tempo todo, como se ela fosse uma coisa ruim, entendeu? Tem até um coração aqui na capa. Então, assim, é um horror? É um horror, mas talvez não seja só sobre horror, entendeu? Dá aí uma oportunidade. Texto de apoio, porque é Penguin. Tem filme, 1.450.000 filmes e desenhos de Frankenstein. E tem um filme especificamente da Mary Shelley na Netflix, que eu não lembro se é com a Dakota ou se é com a Ellie Fanning, mas é uma das irmãs. Muito legal também, deu uma chance, uma oportunidade para conhecer essa autora incrível. É isso, pessoal. Bom Halloween pra vocês, boas leituras, feliz Dia das Bruxas, feliz solstício pra quem é de bruxaria, feliz Dia do Saci pra quem não gosta dessa coisa de cultura americana. E é isso, me conta se você já leu esses livros, se você conhece, se você ficou com vontade de ler algum, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com algum amigo seu que você acha que vai gostar dessas indicações, porque isso me ajuda muito, principalmente pra mim que estou começando, como sempre falo com vocês. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Comentem, que eu sempre respondo comentários, dou coraçõezinhos e tal. Gosto de trocar uma ideia com vocês. Me segue no Instagram, @diário da escrita, e logo eu volto. Beijinhos!